Olá, hoje a gente vai investigar uma das máquinas mais espetaculares e resilientes que existem, o coração humano. E a pergunta é fascinante, né? Exato. Como é que uma máquina feita de tecido vivo consegue ser, ao mesmo tempo, uma bomba de altíssima pressão e um computador sofisticado? Batendo sem parar, por uma vida inteira. A resposta, na verdade, está na arquitetura microscópica, na histologia. É isso. Então hoje vamos colocar o coração sob uma lente de aumento. Vamos mergulhar na engenharia interna dele. Vamos ver as camadas, o esqueleto secreto, a fiação elétrica. Basicamente, vamos desmontar essa máquina peça por peça, para entender a precisão dela. Preparados? Ok, vamos começar essa viagem de dentro para fora. Tem uma camada que reveste tudo, cada vaso, cada câmara do coração, que é o endotélio. O que exatamente ela faz? Parece só uma pele interna. Ah, mas é muito mais do que uma pele. Pensa no endotélio como, tipo, a alfândega mais inteligente e seletiva do mundo. Alfândega. Sim, é uma camada única de células, super finas, mas a função dela é, nossa, monumental. Ela é uma barreira que decide ativamente o que entra e o que sai do sangue para os tecidos. Entendi. Ela controla a coagulação, regula a pressão. Não é um revestimento passivo, de jeito nenhum. É um órgão vital disfarçado de forro. Uau! Então não é um porteiro, é o gerente geral do prédio inteiro. Exato. E com esse gerente no comando, como o coração organiza o fluxo de sangue? Parece um sistema caótico, mas sei que tem uma lógica. Tem uma lógica belíssima. É um design de duas bombas trabalhando em paralelo, o que a gente chama de circulação pulmonar e sistêmica. Certo. Funciona assim. O sangue que já entregou oxigênio para o corpo, o sangue usado, digamos, ele chega no lado direito do coração. No átrio direito. Isso, no átrio direito, que o passa para o ventrículo direito. E o ventrículo direito tem um trabalho mais específico, né? Ele não precisa ser o mais forte. Exatamente. O trabalho dele é mais leve. Ele só precisa empurrar o sangue para o vizinho do lado, os pulmões. Essa é a circulação pulmonar. Um pit stop rápido para reabastecer. Perfeito. Nos pulmões, o sangue se livra do gás carbônico e pega oxigênio fresco. E aí, com o tanque cheio, ele volta para o coração para a segunda parte da jornada. Isso mesmo. Esse sangue agora, rico em oxigênio, entra no lado esquerdo do coração, no átrio esquerdo, que o passa para a grande estrela do show, o ventrículo esquerdo. E aí a história muda. Muda completamente. O ventrículo esquerdo contrai com uma força imensa e bombeia esse sangue pela artéria aorta para cada canto do corpo. Essa circulação sistêmica. Uma bomba de baixa pressão para os pulmões e uma de alta pressão para o resto do corpo. Genial! Tudo na mesma máquina. Ok, o fluxo é super organizado. Mas e a estrada, a parede do coração? Ela precisa aguentar uma pressão absurda. Como ela é construída? Ela é construída como uma muralha de 3 camadas, cada uma com uma função bem específica. De fora para dentro, a primeira é o epicárdio. Pera, tem uma coisa curiosa sobre o epicárdio que as fontes mencionam. Gordura. Eu sempre achei que gordura no coração era algo ruim. É uma ótima observação. Essa gordura no epicárdio, principalmente ao redor das artérias coronárias, funciona como um coxim protetor, um amortecedor. Ah, então ela tem uma função. E também é um estoque de energia de acesso rápido para o músculo cardíaco, que é um devorador de energia, né? É aquela gordura que, aliás, deixa os estudantes de anatomia loucos para achar os vasos. Entendi. E por fora de tudo, o epicárdio é revestido pelo mesotélio. E tudo isso fica dentro de um saco, o pericárdio, que tem um líquido para lubrificar e evitar o atrito. Faz sentido. E a camada do meio? A famosa, o miocárdio. O miocárdio é o coração, na prática. É a camada mais espessa, um motor. É quase que inteiramente músculo cardíaco, responsável por toda a força da contração. O peso pesado. Totalmente. E, por fim, por dentro, temos o endocárdio, revestido por aquele nosso gerente geral, o endotélio. Exatamente. O endocárdio reveste as câmaras e as válvulas. Ele tem o endotélio, apoiado em tecido conjuntivo, e em algumas áreas tem uma camada extra, a subendocárdica. E qual a função dela? Pensa nela como um colchão que fica entre o revestimento e o músculo poderoso.
Ele protege as células delicadas do endotélio da força esmagadora da contração. Agora a gente chega numa parte que eu acho simplesmente fascinante. As fontes falam que o coração tem um esqueleto. Eu fico imaginando ossos, o que não faz sentido nenhum. Não são ossos, mas a função é parecida. É um esqueleto fibroso, feito de tecido conjuntivo denso, bem resistente. Pensa nos anéis de cartilagem dura. E para que serve? Ele tem duas funções primordiais. A primeira é estrutural. Ele forma anéis ao redor das válvulas, dando um ponto de ancoragem firme para elas. Todas as fibras musculares se inserem nele. É o chassi onde o motor é parafusado. Ok, uma base estrutural. Mas você disse duas funções. Qual é a segunda? A segunda é ainda mais engenhosa. É puramente elétrica. Elétrica? Sim, o esqueleto fibroso funciona como um isolante elétrico. Um isolante. Por quê? Exato. Ele isola eletricamente os átrios, que são os andares de cima, dos ventrículos, os andares de baixo. Isso é vital. E por que é vital? Porque a onda de compressão começa nos átrios, mas ela não pode simplesmente descer direto. O esqueleto a bloqueia, forçando o impulso elétrico a passar por um único caminho, um portão específico. Isso cria um atraso. Um atraso proposital. Proposital e genial. Esse atraso dá tempo para os átrios terminarem de contrair e esvaziarem todo o sangue para dentro dos ventrículos. Só então, com os ventrículos cheios até a boca, o sinal passa e eles disparam. Que design incrível. E as válvulas? Ancoradas nesse esqueleto, como elas aguentam esse abre e fecha constante? Pensa numa válvula como uma porta de altíssima tecnologia. Ela tem um centro rígido, a fibrosa, mas no lado que recebe o fluxo tem uma camada tipo espuma, a esponjosa, que funciona como um amortecedor. Para aguentar o tranco. Isso. E no outro lado, o que fica virado para o ventrículo, tem a camada ventriculares, que é mais densa e onde se prendem as cordas tendíneas. Que são como cabos de aço. Perfeito. Elas impedem que a porta seja arrancada e abra para o lado errado quando o ventrículo contrai com toda a força. Falamos muito do músculo cardíaco. O que o torna tão especial a nível celular? Ele é um híbrido fascinante. Ele tem estrias, como o músculo esquelético, mas geralmente tem só um núcleo central, como o músculo liso. A verdadeira mágica, no entanto, está na conexão entre as células. Nos discos intercalares, certo? O que são eles? Exato. Imagina que cada célula é um tijolo. Os discos intercalares são as conexões. E eles conectam de duas maneiras. Primeiro, com uma espécie de supercola, as junções de aderência, para a parede do coração não se rasgar. E a segunda conexão? A segunda é a mais importante. São pequenos túneis de uma célula para outra. As junções comunicantes, ou gap junctions. Túneis. Sim. Eles permitem que o sinal elétrico passe instantaneamente de uma célula para todas as suas vizinhas. É por causa disso que o miocárdio inteiro se contrai de forma sincronizada, como se fosse uma única célula gigante. É incrível pensar nisso. É uma lição de trabalho em equipe no nível microscópico. É a definição de um sincício funcional. Elas agem como uma unidade. E a estrutura se adapta. As fontes mostram que as fibras do ventrículo esquerdo são bem mais espessas que as dos átrios ou do ventrículo direito. O que faz todo sentido conectando com o que a gente falou sobre a circulação sistêmica. Exatamente. É um exemplo perfeito de como a forma segue a função, né? Onde precisa de mais força, a estrutura fica mais parruda. O ventrículo esquerdo está num treino de alta intensidade 24 horas por dia. Tudo bem, já entendemos o motor, a estrutura, mas quem aperta o botão de ligar? De onde vem o impulso elétrico? O impulso nasce num grupo de células especiais no átrio direito, nódo sinoatrial. Ele é um marcapasso natural. O chefão. O chefão. De lá, o sinal se espalha, chega naquele portão no esqueleto fibroso, o nodo atrioventricular, e depois é distribuído para os ventrículos por uma rede de fibras condutoras. E aqui tem um ponto crucial. Essas fibras que distribuem o sinal, as fibras de Purkinje, não são nervos como muita gente pensa. De forma alguma. E isso é elegantíssimo. Elas são células musculares cardíacas que se especializaram. É como se o coração tivesse criado sua própria fiação elétrica
usando o mesmo material do motor. Que fascinante. Então, são células musculares que desistiram de contrair para virarem especialistas em comunicação. Basicamente, sim. E como dá para diferenciar uma da outra no microscópio? A aparência delas é bem distinta. Como a função é conduzir eletricidade, elas têm poucas proteínas contráteis. Por causa disso, o citoplasma delas parece muito mais pálido, quase vazio. Elas são mais gordinhas e claras. Entendi. Além disso, elas podem ter 2 núcleos, enquanto o músculo contrátil geralmente tem só um. São detalhes sutis que contam uma história funcional bem diferente. Entender essas diferenças entre uma fibra de Purkinje e o miócito comum é o tipo de detalhe que separa o conhecimento superficial do profundo. Com certeza. E é um conhecimento que, para ser fixado, exige muito estudo, revisão e, principalmente, a prática com questões que te forcem a pensar sobre isso. E por falar em se preparar de verdade, para quem é estudante e está lidando com essa complexidade toda, a melhor forma de dominar o assunto é praticando. Sem dúvida. Se você quer se preparar de verdade, entra agora em medcoub.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde e quando quiser. É a ferramenta para transformar esses detalhes em conhecimento sólido. Certo, então o nosso marca-passo natural dá o sinal e essas fibras de Purkinje, que são músculos modificados, garantem a contração eficiente. Vamos tentar juntar todas essas peças agora? Vamos lá. Resumindo, a gente descobriu que o coração é uma obra-prima. Começamos com o endotélio, que não é só um forro, mas uma alfândega ativa. Vimos que o fluxo de sangue segue uma rota dupla e lógica, uma bomba de baixa pressão para os pulmões e uma de alta para o corpo. Exploramos a parede com suas 3 camadas funcionais, com o miocárdio sendo o motor. E no nível celular, a genialidade dos discos intercalares, com sua supercola e túneis, fazendo bilhões de células agirem como uma só. Exatamente. E, finalmente, o segredo do ritmo. Um sistema de condução autônomo, feito não de nervos, mas de células musculares modificadas, as fibras de Purkinje, que são histologicamente diferentes. Uau! Cada peça, do macro ao micro, perfeitamente adaptada. Foi uma análise incrível. Para mim, a ideia do esqueleto fibroso agindo como um isolante elétrico para temporizar a batida continua sendo um dos detalhes mais espetaculares. De fato. Isso nos deixa com uma reflexão final. Nós exploramos toda a estrutura que permite ao coração gerar seu próprio ritmo, de forma autônoma. Certo, o nó do sino atrial dispara o sinal sem precisar de ordem do cérebro. Isso. E a pergunta que fica é: se o coração tem seu próprio ritmo, gerado internamente, como é que fatores completamente externos, um susto, ansiedade, ou a alegria de ver alguém, como é que isso consegue acelerá-lo ou acalmá-lo de forma quase instantânea? exato. Como esse sistema elétrico tão independente se submete ao comando das nossas emoções? A resposta está na complexa interface entre essa máquina autônoma e o controle que o cérebro exerce sobre ela. Mas isso É uma exploração para outro dia. é uma ótima questão para se pensar. E com ela, encerramos nossa análise de hoje.